Olá, estamos de volta com o programa MF Sua Entrevista. Como combinado com você, a nossa convidada hoje é a jornalista Eder Luiza Silva, a nossa convidada de hoje, para falar sobre diversos assuntos, e hoje num bate-papo legal, como sempre, que acontece todos os dias de segunda a quinta-feira aqui na nossa entrevista. Bom dia, Eder. Bom dia, Beto. Quero também agradecer o convite, cumprimentar a todos os ouvintes da TVR Sul e dizer que estou muito contente de estar aqui hoje, porque a gente sempre conversa, mas hoje uma conversa diferente, uma conversa aqui no teu estúdio. Prazer enorme estar aqui, Beto. Prazer é todo nosso. Como eu já conheço a Eder Luiza de um bom tempo, conheci como jornalista e está atuando hoje, volta a atuar. Na verdade, nunca parou, sempre esteve fazendo trabalho nesse sentido. E agora com uma nova função aí, que é desenvolver palestra, principalmente para o comércio. No próximo dia 20, uma importante palestra aqui em Morro da Fumaça, voltada para o comércio local. Mas, Eder, nós vamos falar um pouquinho. Você me passou aqui as informações, mas eu quero ouvir de você. Quem é Eder Luiza? Então, Beto, a Eder Luiza, ela é uma pessoa que vem de Estação Cocal, né? De repente, nem todo mundo sabe, né? Mas eu venho de lá, uma terrinha maravilhosa que é aqui, também pertencente a Morro da Fumaça. Nosso distrito, né? Isso. E agora faz um tempo que eu moro aqui, desde que foi fundado o Super Compras, né, que é a empresa familiar. Então a gente veio morar em Morro da Fumaça para ficar mais pertinho, para poder se dedicar mais, né? E o que aconteceu? Eu já era jornalista antes, e aí não abandonei a minha profissão, mas fui sempre fazendo paralelamente, né, serviços paralelos, então voltados para o comércio e sempre fazendo alguma coisa na minha área, para não deixar morrer a ideia, e outras vezes porque as pessoas me procuravam, né, Eder Luiza, olha, tem um trabalho, pode ajudar, e aí eu, como gosto muito de ambas as partes, né, sempre fui levando assim. E hoje a gente conseguiu conciliar as duas coisas, né, que é esse meu lado comunicativo, né, e a experiência de quase 10 anos, ou até mais, de comércio, né, então juntamos os dois para montar essa palestra. Vai ser uma oportunidade para o comércio, né, e uma oportunidade para mim também, porque, como tu falou, é um desafio novo, né, então estou bem contente com isso. Se eu puder ajudar em qualquer sentido, eu já vou ficar muito contente de estar realizando esse evento. Para aquilo que eu conheço de você, vai tirar de letra, não vai ter nenhum problema. Tomara, Beto. Vai ser. Mas por que jornalismo? Olha, Beto, eu vou te dizer que quando a gente escolhe uma profissão aos 18 anos, né, que é o que acontece, talvez as pessoas não saibam direito o que elas querem, talvez lá pelo meio da faculdade ela vai achar que se perdeu, vai voltar para trás e tentar uma outra coisa. Como eu tive colegas que eram da engenharia e depois de um tempo passaram para o jornalismo, eu tive colegas do jornalismo que depois de meio curso passaram para direito, né? Então, mas assim, o interessante é que eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre gostei de estar escrevendo e relatando, fazendo diário. Quando eu era pequena, a função do meu dia era escrever no meu diário à noite o que eu tinha feito no dia todo. Se tinha sido bom, se tinha sido ruim. E fazia poesias também, mas uma coisa assim bem criança, né? Assim, coisa de quinta série, sexta série. E o interessante é que a minha mãe sempre guardou os registros nossos de escola, e esses tempos eu cheguei na casa dela, acho que faz uns 2 anos, tinha uma redação minha da quinta série, onde eu escrevia que eu queria ser repórter. Nem me lembrava disso, né? Então, resgatar aquela escrita que foi interessante, assim, que na quinta série eu já pensava nisso. Depois a gente vai esquecendo, porque tu vai pensando em muitas outras possibilidades, né? Eu vou por esse caminho, eu vou por outro. E aí, como eu te falei, aos 18 anos decidir é complicado.
né? Porque eu sabia que quando eu fiz vestibular eu tinha uma capacidade maior. Mas quando a gente não está ainda bastante maduro para definir com certeza, né? Aquilo que a gente quer, né? É bem difícil assim. E aí, só para ter uma ideia de quão difícil é isso, que quando eu fiz o vestibular, eu consegui pontuação, na época eram cursos concorridos, para fazer, por exemplo, computação ou direito, que era o que todo mundo queria. E, ao mesmo tempo, eu fiz jornalismo com segunda opção, biologia. Né? Então, se eu não tivesse passado de jornalismo e fosse para biologia, hoje eu seria uma bióloga ou estaria atuando como professora, um laboratório, alguma coisa. Por isso que eu digo assim, ó, é difícil tu decidir aos 18 anos o que tu quer. Né? Ao mesmo tempo que hoje muita gente, né, por eu ser comunicativa e assim, quando eu tenho uma ideia, eu vou até o fim, eu não desisto daquela ideia, né, persisto, o pessoal brinca comigo, mas tu devia ter feito direito, tu tá na profissão errada, né? Então, como dizer que a gente acertou ou que a gente errou, né? É difícil. E a persistência, ela cabe para qualquer profissão, em qualquer lugar, em qualquer estilo de vida, né? Isso. A persistência que faz a gente chegar à vitória ou aquela meta que foi traçada. Olha, a nossa convidada de hoje, então, aqui no nosso programa Imerso Entrevista, é a jornalista Edeluísa Silva, nossa convidada de hoje. E você que está acompanhando a nossa entrevista, ou de repente tem que ir para o trabalho, não se preocupe. A partir das 16h30, essa entrevista será reapresentada aqui no nosso portal e a partir de amanhã estará também na seção de vídeos, além do áudio também com diversas fotos que está sendo feito hoje aqui pelo Harley. Hoje o Harley é o nosso fotógrafo aqui no nosso portal. Edeluísa, mas jornalismo, quando se fala em um jornalista ou uma jornalista, se pensa em TV, em edições de rádio, edições de jornal, mas você é uma jornalista que tem procurado, pelo menos é a visão que eu tenho, me corrija se estiver errado, faz um jornalismo, tem uma tendência a fazer jornalismo voltado para o comércio, né, para a indústria, para a empresa. É isso? É assim, Alberto, como começou, ou como eu quis fazer o jornalismo, que você perguntou antes, a ideia na minha cabeça era televisão, né? Eu quero fazer para televisão. Aí quando você entra na faculdade, você vai vendo muitas coisas, assim como um médico entra achando que vai fazer uma coisa e daqui a pouco ele se vê apaixonado por um ramo diferente. E o jornalismo é um leque, né? Então tu chega lá, tu tem foto, tu tem rádio, tu tem o jornal, e aí o jornal te traz o jornal impresso, te traz o jornal televisivo, né? Tem a parte de assessoria, então, e hoje já tem as mídias sociais, né? Que não se pode ignorar, tá muito forte isso. E então, assim, chega lá, tu tem um leque muito grande e tem que escolher. Aí o que eu percebi que a minha aptidão era aquela de não estar na frente das câmeras, sabe? Mas assim, de estar fazendo um trabalho que organizasse tudo, mas que não aparecesse. Então, foi esse perfil que surgiu de mim depois. Né? Então, quando tinha que editar alguma coisa, rádio, quando tinha que fazer alguma coisa, eu era aquela que sentava atrás do computador, atrás da mesa de som e deixava o outro colega aparecer no vídeo, o outro colega colocar a voz, né? Então, toda aquela parte de escrita, planejamento, né? Como vai fazer, que som que entra agora. Então, eu fui me vendo mais nesse ramo. E, assim, de tanto que eu gostei disso, os meus trabalhos de conclusão de curso e tudo mais, sempre foram voltados mais para as coisas pequenininhas. Essa coisa que tu faz, que eu sou apaixonada, que é o comunitário, né? Porque, assim, ó, a gente não consegue mudar o mundo. Mas se tu, com a tua rádio aqui em Morro da Fumaça, conseguir mudar alguma coisa, é por aí que começa, né? Então eu sempre fui, me voltei mais para o comunitário, eu participo, mas eu não estou aparecendo, né? Então, assim, gostei muito da área de assessoria de imprensa, né? Que é uma área que tu não aparece. O teu assessorado é que aparece o tempo todo, diferente da televisão, que é
Tu que tá lá na telinha, né? Tá botando a carinha lá. Então, eu me identifiquei mais com esse trabalho assim, de estar por trás do assessorado que está aparecendo. Então, assim, entra na faculdade com uma ideia, vai desenvolvendo, vai trabalhando, vai vendo as outras coisas. E, assim, gosto muito de fotografia por trás da câmera, né? Então, rádio sempre por trás da mesa de som, né? Televisão também sempre planejando, fazendo o cronograma, porque tu sabe aqui, né, Beto, é tudo milimetrado, segundo a segundo, né? E isso dá um trabalhão, dá uma dor de cabeça danada. Então, tem que gostar daquilo que faz, né? Então, assim, tu vai aos poucos se apaixonando por alguma coisa, né? E eu fiquei mais nessa área. E aí, quando eu comecei a trabalhar e fui para fazer, que hoje eles chamam de design gráfico, né, mas que quando eu me formei ainda era diagramação, né, que para quem não sabe é a montagem do jornal impresso, a montagem como a gente vê aí, né, o Diário de Notícias, né, aqui em Morro da Fumaça a gente tem o Folha da Fumaça, né, Jornal da Manhã, a Tribuna. Então, assim, é a montagem do jornal, que aí envolve, né, colocar o texto do repórter, inserir as fotos. Então, eu fiquei muito tempo nesse ramo, né, nesse ramo de atividade, que também não aparece, né. Inclusive, quando eu fui para Criciúma, para o Jornal da Manhã, trabalhar com isso, eu era a única jornalista formada trabalhando com diagramação. E hoje eu vou te dizer que é raro ainda. Tá? Geralmente não é o pessoal que sai da faculdade para fazer diagramação. Né? Porque geralmente o jornalista ele quer escrever. Né? Ele quer assinar matéria, ele quer aparecer de uma certa forma. Porque jornalismo também é status. Né? Então, às vezes a pessoa foca, como eu foquei um dia querendo televisão, talvez por um status. Depois fui me identificando com aquela parte que não aparece. Né? Então, me identifiquei muito em jornal com a área de diagramação. E tivemos jornal em Morro da Fumaça. Né? Trabalhamos aí com o Cezinha, Correio de Notícias, a jornalista Ângela, né, a Ângela Babi, que a gente chama para ela, que por Ângela muitos poucos conhecem. Então, a Morgana. Então, assim, a gente ficou mais com essa parte que não aparece mesmo, né? Vamos então voltar o nosso coração para o dia 20, já que é uma nova etapa e acreditamos que seja a primeira de uma série de palestras que vai acontecer. Eu estava conversando na entrevista aqui com o presidente do CDL, o Adelso, e ele falava da expectativa dessa entrevista. Conversamos no dia de ontem aqui na entrevista. E ele falava que está muito atento para essa entrevista, já que para essa palestra, já que o comércio de Morro da Fumaça ele precisa estar inovando. Mas ele falou uma coisa interessante: inovando sempre. Inovando sempre. Diversas palestras já foi feitas na cidade, com diversos cursos também, mas precisa mais. Como é que está sendo preparada essa palestra e qual a meta a ser alcançada nessa palestra? Certo. Beto, eu tenho uma preocupação porque eu acho que as pessoas estudam pouco, leem pouco e até porque não tem muito tempo para isso. Né? Hoje em dia tem que trabalhar porque o consumo está muito alto, né? Então uma coisa leva a outra. Eu até coloco na minha justificativa que não há outro caminho senão pela educação. E acredito fiamente nisso, né? E o que acontece, Beto? O pessoal que trabalha no nosso comércio hoje, quando eu falo nosso, não falo só Morro da Fumaça, né? Qual foi a formação? Que formação essas pessoas tiveram para trabalhar no comércio? Né? De onde elas estudaram, de onde elas vieram, e específico para comércio, né? O que elas tiveram de informação para trabalhar? Hoje, se eu fizer essa pergunta, muita gente vai dizer: eu comecei com meu pai, ou eu comecei, né, foi meu primeiro emprego, porque é aquela coisa, sai do segundo grau, quer fazer uma faculdade, vai trabalhar no comércio para fazer a faculdade à noite, né? Então, assim, o que eu tenho verificado, e a nossa grande dificuldade na hora da contratação, são as pessoas que não têm experiência,
né? Isso dificulta muito o trabalho do dia a dia. Uhum. E a gente vê que precisa disso. Então, assim, a princípio a gente convencionou chamar de palestra porque teria que dar um nome, né? Mas vai ser uma conversação. O foco dessa palestra são os funcionários, né? Então, a gente quer colocar assim, ó, apaixone-se pelo comércio, Beto. Como que eu vou me apaixonar sem conhecer? Então, primeiro a gente vai conversar a respeito do que é o comércio, certo? Então, assim, ó, o que envolve isso? Porque tem gente que acha, o comércio, eu vou ter um horário e eu vou ter uma função e eu vou lá desenvolver isso. E beleza. Vou ter um emprego, né? Vou ter um emprego, E o salário é o melhor de tudo. É verdade. Mas, enfim, Beto, às vezes as pessoas se esquecem que o funcionário é o cartão de visita. Então, a apresentação pessoal dele é importantíssima para a loja, né? Esquece que, para trabalhar no comércio, existe uma comunicação que eu chamo de interpessoal, porque a pessoa tem que saber se comunicar com o patrão, com o cliente. Ela tem que saber se comunicar com o próprio colega de trabalho, e isso também é uma coisa que gera dificuldades. A questão da fofoca é uma questão que a gente vai citar, né? Isso atrapalha demais o comércio, né? É problemático, né? E nesse sentido nós vamos falar da ética. O que é a ética no comércio, né? Como praticar? Como que eu sei se eu estou fazendo certo? Como que eu sei se eu estou fazendo errado? E a ética é uma coisa que tem se falado muito. Porque hoje o antiético e a pessoa que não está de acordo com as normas da empresa, que ela não está determinada a seguir aquilo, infelizmente não tem lugar para ela, né? Então, e isso é uma coisa que a gente vai debater bastante, né? E eu espero nessa palestra ter um respaldo, ter uma resposta, fazer uma coisa assim bem gostosa, né? Então, assim, Beto, nós vamos falar do nosso dia a dia, né? E mostrar nesse sentido que a dificuldade de um é a dificuldade do outro. E que ninguém está sozinho nesse barco. Certo. Né? O comércio é uma coisa que a gente fala assim, o comércio de Morro da Fumaça. Mas o que é o comércio? São as lojas. E o que são as lojas? São as pessoas. Então, se essas pessoas elas não tiverem assim, todas com uma mentalidade boa, sabendo por que estão ali, qual é o caminho a trilhar, que objetivo eu quero alcançar lá na frente, se elas não tiverem isso na cabeça, vai ficar difícil. Então, o que a gente pretende? A gente pretende, assim, trazer esse profissional, conversar, né? Um vai ter uma experiência maior do que o outro, obviamente, né? Um já está há anos, outro está começando, né? E assim, para quem já está há anos, Beto, às vezes esquece aquela regrinha básica, né? Às vezes ele esquece de que ele tem aquela regra básica do mesmo funcionário que está começando hoje, né? Então, assim, a gente quer relembrar, né, a eles e dizer assim, o que é o comércio e como eu vou me apaixonar por essa profissão. Né? Como eu vou gostar disso? Porque, em primeiro lugar, não há mais espaço nesse mundo competitivo, não há mais espaço para o amadorismo. Não. Né? Não há mais espaço para o amadorismo. E as coisas mudam tão rápido que aquele que iniciou o comércio há 10 anos atrás, se ele não se aperfeiçoou, ele está perdido. Ele acha que está certo, mas ele está completamente equivocado. Porque ele está ficando para trás enquanto outros estão avançando e daqui a pouquinho a tendência é o comércio dele diminuir a sua arrecadação, diminuir o seu potencial e daqui a pouquinho ter que fechar as portas. E os filhos começam a estudar outras profissões e os pais muitas vezes acham que os filhos é que vão tocar o projeto dele, mas nem sempre é assim. Né? E nós temos vários casos assim, de que ainda a pessoa que fundou está lá na empresa e os filhos fizeram faculdade e saíram e ele não está com muita perspectiva. Então, assim, se ele tivesse hoje uma pessoa capacitada, né, uma pessoa com tino de gerência, com certeza ele estaria mais tranquilo. Né? Mas
onde encontrar esse profissional, Beto? Entendeu? Então, por isso que assim, a nossa ideia é fazer uma palestra. Quem sabe, mais à frente, que a gente já tem conversado sobre esse assunto com o Cine, desde o início do ano, né? Não é uma ideia que a gente já vem pensando e pensando como fazer, né? De repente, transformar isso em um curso realmente, né? A pessoa vai fazer um curso para trabalhar no comércio. É porque hoje não tem. Não tem mesmo um curso para trabalhar no comércio. E o que a gente vê? Criciúma nos traz muitas palestras, né, como a SIC tem, só que palestras assim, mais para quem já é gerente, para quem é administrador, para quem é proprietário, que não é o foco da nossa palestra. O foco da nossa palestra é realmente o funcionário das nossas lojas, né? Como eu falei, de onde vem esse funcionário? Que formação ele teve para estar ali vendendo o teu produto? Será que ele está vendendo da forma certa? Porque nós temos muitos tipos de cliente, né, Beto? É verdade. Cada cliente é um tipo de cliente. Então, não dá para levantar da cama e dizer assim, hoje eu vou para a loja porque eu tenho cliente para atender. Não, tu tem clientes específicos para atender. Né? E tu tem que estar de bem para atender a cada tipo de cliente, né? Então isso que a gente vai trazer também para a palestra, para a pessoa saber identificar, que tipo de cliente que eu tenho. Éder, quando vai ser, onde vai ser, qual horário? Beto, quero convidar de coração, porque é uma coisa que a gente está fazendo com muito amor, essa palestra, dia 20, que é quarta-feira que vem, né? Então já está aí, vai ser às 19h30 no Centro Pastoral, né? Então desde já eu quero deixar o convite e dizer que a inscrição é com a CDL, tá? Então é no telefone, posso dar o número? Pode, fica à vontade. Então é no 3434-1598. Liga e fala com a Neia. Neia, quero me inscrever para a palestra. Então assim, quem está realizando é a CDL, né? Eu venho com o apoio do Cine, né? A Gráfica Soler, o supermercado Super Compras e também a Secretaria de Educação, porque ninguém faz nada sozinho. É verdade, ninguém faz nada sozinho, é verdade. Éder, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de dizer, fica à vontade, já que nós estamos no final do nosso programa. Bom, o que eu gostaria de dizer, Beto, é que quem está me ouvindo agora, que é dono de comércio, eu sei que de repente vai dizer assim, não dá tempo. Eu não tenho tempo. Ou meu funcionário não vai ter tempo. Porque vai ocupar 1 hora, 1h30, talvez 2, e ele não vai querer chegar em casa à tarde. Mas assim, vamos fazer um esforcinho, gente, vamos lá na palestra, porque eu tenho certeza, Beto, que o resultado vai ser positivo. Então assim, na nossa empresa, quando a gente faz um treinamento, o funcionário, ele tá desanimado, aí tu vê ele arrastando o chinelo, né? Aí tu vê ele de fofoquinha, tu sabe, aí tu... Poxa, não tá legal, vamos fazer um treinamento? Aí tu marca um dia de treinamento, é sempre a mesma reclamação. Por causa do horário, porque eu tenho filho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Mas foca, gente, foca naquilo que tu quer, na tua realização pessoal. Vamos fazer o treinamento? Vamos. No outro dia, Beto, eu costumo dizer que parece que se acendem várias luzinhas. Certo. Então, assim, o ambiente muda, o pessoal vem animado, sabe? Assim, muda a expressão da pessoa. E é isso que eu quero proporcionar para o comércio, se eu conseguir alcançar o meu objetivo. De fazer a palestra, e que eu não estou pensando em números, né? Eu estou pensando que se a gente alcançar 10 pessoas, eu vou fazer com o mesmo amor para 10 pessoas do que para fazer para 50, né? A gente não está pensando em números, mas assim, se devagarinho conseguir mudar, Beto, pouquinho, se eu tiver 10, se eu tiver 5, não tem problema. A gente vai fazer a palestra, mas que no outro dia isso tenha dado um resultado para o nosso comércio. E tendo em vista também agora a chegada do Natal, e é todo um carinho que eu acho que o nosso cliente merece. Com certeza vai dar muito mais que 10 pessoas nessa palestra, inclusive eu pessoalmente vou estar lá. Que bom. Olha, a nossa entrevistada de hoje, a jornalista Eder Luiza Silva, que estará proferindo uma palestra no próximo dia 20, às 19 horas, no Centro Pastoral.
todos estão convidados. Tem valor, tem taxa de inscrição, Eder? Tem uma taxinha e, assim, um valor bem sentimental, mais do que financeiro, né, Beto? Porque, como eu digo, hoje uma palestra lá fora, a pessoa vai pagar R$200, né, um curso vai pagar 300, 400, dependendo do curso. A CDL está cobrando uma taxinha, se eu não me engano, de R$15. Poxa, né? Então não só tem, pro cafezinho mesmo. Não tem a desculpa de dizer assim, eu não mandei o meu funcionário porque era caro. Né? Então, como eu te falei, Beto, nós estamos realizando esse projeto e com a intenção de poder dar continuidade depois, de repente transformar num curso. Né? Então, essa faísca que a gente está lançando, a gente espera que tenha bastante gente para poder ter resultado e a gente poder levar adiante. Mas vai ter sim. Eder Luiza, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Beto. Agradeço a você e todos os ouvintes. Muito bem, então todos convidados para a palestra no dia 20, na próxima quarta-feira, às 19 horas, no Centro Pastoral de Morro da Fumaça, no centro, facinho de achar. Né? Fácil de achar, tem estacionamento. Com essa grande profissional do jornalismo aqui da cidade e da região, Eder Luiza Silva. Olha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado ao Haller que esteve aqui na sonoplastia nas fotos. Essa entrevista será, como sempre, estará sendo reapresentada às 16h30. E eu volto na próxima oportunidade. Grande abraço. Até lá.